A cidade nunca dormia, mas naquela noite, algo nela parecia inquieto, como se respirasse de maneira pesada. Entre arranha-céus imensos, ruas congestionadas e becos apertados, Leonardo, um jornalista investigativo, caminhava sozinho, guiado por uma denúncia anônima que prometia expor o coração oculto da cidade. Ele sempre acreditara que as grandes metrópoles tinham segredos, mas aquela mensagem era diferente. Havia algo quase ameaçador na maneira como dizia: "Vá ao Centro Velho, à meia-noite. Você verá o que ninguém mais consegue enxergar." E agora, enquanto as luzes estouravam em reflexos nas poças de chuva recente, Leonardo sentia uma presença estranha acompanhando seus passos. Não era paranoia. Era como se a cidade o observasse, como se cada sombra reagisse à sua aproximação. Ele atravessa a avenida principal e entra em uma rua lateral quase deserta. O barulho da cidade atrás dele diminui de repente, como se tivesse atravessado uma barreira invisível. A metrópole vibrante parecia subitamente longe demais. Ele respira fundo. A sensação é clara: alguém o está seguindo. Mas ao olhar para trás, nada. Ainda assim, seus instintos, afiados por anos de investigação, gritavam que o perigo estava próximo, muito próximo. E a cidade, silenciosa como nunca, parecia concordar. Leonardo chega ao Centro Velho, uma parte esquecida da metrópole que perdera a vida décadas atrás. As janelas quebradas, os prédios grafitados, os postes falhando, tudo parecia ter sido arrancado direto de um pesadelo urbano. Mas havia algo pior. O bairro estava completamente vazio. Nenhum carro, nenhum pedestre, nem mesmo um gato de rua. O silêncio era tão profundo que o som de seus próprios passos parecia um intruso. Ele pega o celular, tenta ligar para o informante. Nenhum sinal. Tenta acessar a internet, sem conexão. Era como se aquela região fosse uma zona morta, isolada do resto da cidade. Ele segue avançando até perceber algo inquietante. Todas as janelas dos prédios ao redor estão abertas, como se alguém ou algo estivesse observando silenciosamente seu avanço. Um vento forte passa pelas estruturas, fazendo portas baterem em sequência, como se fossem sussurros sincronizados. Leonardo sente um arrepio subir pela espinha. A mensagem dizia que a verdade estaria ali, mas quanto mais caminhava, mais parecia que o bairro inteiro havia sido preparado para recebê-lo, como uma armadilha. Ao virar a esquina, Leonardo finalmente vê algo. Uma figura imóvel, parada no fim da rua. Alta, magricela, de cabeça levemente inclinada para o lado. Ele congela. A figura não se move, não fala, não demonstra reação, mas parece mirar diretamente para ele, mesmo a vários metros de distância. Leonardo dá um passo para trás. A figura dá um passo para frente. O jornalista sente o coração acelerando. Ele tenta focar os olhos, mas a iluminação precária faz a silhueta parecer distorcida, como se não pertencesse àquele espaço físico. Ele então percebe um detalhe. A sombra da figura não acompanha seus movimentos. Permanece parada, estática, como se estivesse presa ao chão independente do corpo. Leonardo recua novamente. A figura avança mais rápido desta vez. Ele vira o corpo e corre. Mas conforme foge, ouve atrás de si um som seco, ritmado, como se algo estivesse batendo no asfalto, mas não fosse exatamente passos. Ele olha de relance. A figura agora estava muito mais perto do que deveria ser possível. Era como se a cidade estivesse encurtando as distâncias.
Leonardo se esconde em uma entrada de metrô abandonada. O local fora fechado anos antes, mas ainda conservava parte de sua estrutura original. Ele desce as escadas rapidamente, respirando de maneira pesada. O ar é úmido, quase pastoso, com cheiro de ferrugem. O silêncio lá dentro é ainda pior que o de fora. Ele tenta acender a lanterna do celular. Nada. A bateria estava cheia minutos antes. Agora, o aparelho parece morto. No fundo do túnel, ele escuta um arrastar lento, como unhas no concreto. A figura o seguiu. Ele anda para trás, tateando as paredes, até encontrar um corredor lateral estreito. Entra sem pensar duas vezes. O espaço é claustrofóbico, com encanamentos expostos e fios pendurados. A luz pisca acima de sua cabeça, iluminando o corredor em intervalos irregulares. Pisca. Escuridão. Pisca. A figura está no final do corredor. Pisca. Escuridão total. Leonardo corre, e pela primeira vez ele escuta algo que não consegue explicar completamente. A figura começa a rir. Uma risada raspada, fragmentada, como se ecoasse não de uma garganta humana, mas da própria estrutura metálica do túnel. Leonardo sai em um espaço subterrâneo enorme, uma espécie de salão de máquinas, repleto de turbinas desligadas e cabos grossos. O ambiente inteiro vibra lentamente, como se estivesse vivo. E então ele entende. A mensagem, a figura, o bairro vazio. Nada daquilo era coincidência. Ele olha não como metáfora, não como expressão poética. Literalmente, a metrópole é um organismo, um ser colossal que respira pelos túneis, observa pelas janelas, fala pelas máquinas. E Leonardo agora está no coração dela. A figura aparece atrás dele sem emitir som algum. Pelo reflexo em um metal enferrujado, Leonardo percebe que o rosto dela não tem traços, apenas uma superfície lisa, como se fosse moldada pela própria cidade. Ele tenta correr, mas a porta atrás dele se fecha sozinha, como se o prédio tivesse decidido prendê-lo. A figura se aproxima. A cidade inteira parece prender a respiração. Leonardo recua até ficar encostado em um painel metálico. A figura o encara, sem olhos, sem boca, sem expressão. E então fala, mas não com voz humana. Cada lâmpada, cada duto de ar, cada tubulação vibra em uníssono para formar palavras. Você quis ver a verdade. Leonardo sente o ar ficar pesado. A cidade continua. Agora você a servirá. A figura toca o peito dele com uma mão pálida e fina. Um frio impossível invade o corpo de Leonardo, como se estivesse sendo drenado por dentro. Ele tenta resistir, grita, luta, mas a cidade fala novamente. A metrópole precisa de olhos, precisa de boca, precisa de corpos que caminhem por ela. Leonardo sente suas pernas fraquejarem. A figura encosta a testa na dele, e então, em um instante de horror absoluto, a pele do jornalista começa a ficar rígida, como concreto fresco secando rapidamente. Seus olhos se apagam, seus dedos se alongam, seus movimentos ficam lentos. A figura está transferindo algo para ele, ou transformando-o. A cidade conclui: agora você é meu. O corpo de Leonardo endurece completamente, assumindo a mesma aparência pálida e lisa da criatura. A porta do salão se abre. A figura antiga, aquela que estava perseguindo Leonardo, começa a desfazer-se, como poeira sendo levada pelo vento subterrâneo. O novo ser, antes Leonardo, vira a cabeça lentamente, como se estivesse testando seu novo corpo, e caminha em direção à saída.
De volta às ruas, de volta à cidade. Agora ele faz parte dela, e a cidade sempre precisa de novos servos. Na superfície, as luzes voltam a se acender normalmente. Carros passam, pessoas caminham sem notar nada de diferente. Mas em uma rua deserta do centro velho, uma nova figura agora observa, silenciosa, imóvel, vigiando, esperando a próxima pessoa que ousar desvendar os segredos da metrópole. Então, você gostou do que acabou de ver? Se essa história mexeu com você, imagine o que ainda está por vir. Deixe o seu like. Assim eu saberei que você quer mais. Comente o que achou ou o que sentiu enquanto assistia. Suas palavras alimentam o mistério. Compartilhe com alguém que teria coragem de assistir até o fim, ou talvez com alguém que não teria. E se ainda não faz parte do nosso círculo sombrio, inscreva-se agora, porque os próximos segredos não serão para todos.